E aí, meu Brasil? Brasil, Brasil, Brasil. Deixa eu colocar aqui papo. Gente, hoje o papo está incrível. Vocês não têm noção de quem vem aí. Essa mulher, muito além do emagrecimento. Vamos falar de Deus hoje aqui nesse lugar. Hoje vai ser top o nosso papo, gente. Galera, hoje vai ser topzera o nosso papo. Pensa num papo poderoso. Eu tava ansiosa para esse momento, para esse nosso bate-papo. Aline, te convidei já, viu, Aline? Meu tripé tá caindo. Ah, chegou, moleque! Cheguei eu. Chegou. Demorei, mas cheguei. É, assim mesmo. A internet tava uma bênção aqui, o negócio tava feio. Fique em paz, fique em paz. E aí, mulher, como você tá? Eu tô bem, e você? Quanto tempo a gente não fala junto? Pois é, faz tempo que a gente não faz uma live junto. Gente, deixa eu só alinhar aqui o meu tripé, pronto. Galera, deixa eu apresentar pra você essa mulher. Essa mulher, conheci num curso, um presente de Deus na minha vida, essa mulher. E aí, esse ser, agora nós somos quase vizinhas. A pessoa, gente, virou minha aluna. E por isso que eu chamei ela pra gente bater um papo. A gente vai bater um papo bem top. A ideia desse papo, Aline, só pra você entender, não é pra gente falar, pra gente dar aula, assim como a gente já fez algumas vezes. Hoje é um papo, como se eu estivesse aí na tua casa, a gente tomando um café juntas, papo de menina de quarta-feira, na hora do almoço. Então eu vou pedir pra você se apresentar. O pessoal acaba assistindo bastante depois, tá? Então a galera, eu sempre, esse papo eu deixo gravado, tá? Então se apresenta aí pra galera, quem é você, quantos anos você tem, onde você mora, tudo. Eu sou a Aline Abreu, né? E complexo falar da gente mesmo, mas é o mínimo que eu posso fazer quando eu falo sobre identidade. Eu sou a Aline Abreu e eu sou várias coisas numa só. Eu dou mentoria para mulheres cristãs. Na mentoria eu faço só com mulheres, eu direciono mais para mulheres, mentoria sozinha, mas eu também falo com homens. Eu sou missionária na Igreja Cristo Reina, aqui em Santos, eu sou de Santos. Há pouco tempo estava em Santa Catarina, agora Deus nos trouxe de volta. Eu tenho a imersão à caverna, que vai começar agora em maio, onde eu também ajudo mulheres e homens a descobrir o eu. Descobrir que identidade é essa aí, que todo mundo fala, não é o RG, não é o que falam sobre mim, não é o que eu mesma penso sobre mim, vai muito além disso. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou amiga e por aí vai, milhões de coisas. Sou sanguínea com colérica, para quem manja dos Paranauê de temperamento, mil coisas. E dentro disso tudo, sempre o propósito maior é servir. Servir a Deus e levar as pessoas a se conhecerem, para que no fundo, no final de tudo isso, a pessoa entenda quem é Cristo nela e quem é ela em Cristo. Show, show. E, gente, você sabe que esse papo aqui, o objetivo é mesmo a gente falar... Eu trabalho com emagrecimento, mas o objetivo desse papo é a gente trazer questões como relacionamento, dificuldades que a gente passou na vida, né? Alguma situação, a nossa forma da gente se ver, né? Que nem a Aline falou de identidade. E eu acho muito curioso. E eu acho que a Aline, eu já sei mais ou menos para onde vai caminhar esse papo, conhecendo a Aline. Mas algo que você já citou aí, que eu achei muito interessante, e que eu, na verdade, fiquei sabendo muito por cima, porque eu não era tão sua amiga na época, que foi essa mudança. Você saiu de Santos, foi para Santa Catarina, e agora você volta para Santos. O que aconteceu na tua vida, Aline? Fala pra mim. Cara, eu me sinto quase um Abraão. É um tal de levanta a tenda, vai pra lá, levanta a tenda, volta pra cá, levanta a tenda. Eu brinquei com meu marido outro dia. Eu falei, a gente ia fazer uma tenda, entendeu?
Comprar, ou então fazer um desses carros que a galera faz na casa dentro. Motorhome. Motorhome, Bora é. Eu fazer. falei, vamos fazer esse trem, vamos embora, gente. Vamos, Deus mandar, a gente só vai, porque é só ligar e ir. Porque esse negócio na nossa vida, ele tem acontecido de uns anos pra cá, assim. Quando a gente foi embora pra Santa Catarina, foi muito início de processo na nossa vida. Muito mesmo, assim. Foi o pontapé inicial do processo. Até então, eu tava sendo só esmagada. Eu e o marido só no esmagamento. E porque a gente precisava entrar no processo. O Senhor queria levar a gente para esse processo, para que a gente aprendesse, destravasse milhões de coisas na nossa vida e a gente não compreendia isso, né? Tá. Mesmo conhecendo a Bíblia, mesmo conhecendo a Deus, a gente não conhecia o processo. E aí, a gente então tava no nosso casamento assim, muito no final. Mas quando eu falo no final, gente, não é tipo assim, tava meio mal. Meu marido entrou aí na live, oi amor. Ele pode dizer que eu não tô mentindo. Era Não muito pode falar mal do marido agora, hein? Não vai me criticar o marido agora. Agora não tem. Nada, graças a Deus, essa fase assim passou. Mas a gente teve uma fase onde ele tinha muito o que falar de mim e eu muito o que falar dele. Mas eu não enxergava o que eu tinha que mudar e nem ele. Então a gente só se degladiava. E o casamento tava muito no final mesmo, assim. A gente chegou a um tempo a morar junto sem estar casado. Ele dormindo no quarto, na cama das crianças e eu com as crianças na minha cama. Porque a gente não tava mais se suportando. E aí foi nessa fase que, assim, desabou tudo. E o que restou pra ele fui eu e o que restou pra mim foi ele. Foi quando Deus falou assim, vocês restam um pro outro, não tem pra onde vocês correrem. E foi quando a gente, então, decidiu ir embora pra Portugal. E aí a gente falou, cara, vamos embora, vamos ficar junto, vamos fazer tudo que a gente puder, porque se não existe a chance de separação, então a gente precisa entender o que a gente precisa fazer pra ficar bem. Vamos embora para Portugal. Dá um pause nessa história aí que agora que eu acho que a gente tem que trazer um pouco essa questão, assim, né? Você falou, olha como é curioso, né? Muitas vezes a gente passa por situações de provação muito grande. Desafios. Eu não gosto de falar dificuldade, então a gente passa por alguns desafios gigantescos que a gente não sabe por que está acontecendo, né? E nesse momento é muito fácil a gente reclamar, a gente criticar a Deus, a gente, né, falar, por que eu tô passando por essa dificuldade? Mas muitas vezes é exatamente nesse momento, né, que rola o aprendizado gigante que você não estava entendendo. Às vezes Deus tá te mostrando, olha ali, e aí você não olha porque tem um monte de coisa na frente, ele começa a tirar, né? Enxerga, tem como você enxergar, minha filha? E aí você se depara com, meu Deus, era isso. A gente se depara com, meu Deus, pra onde eu corro? Porque a gente quer fugir. Eu só tô desligando o som aqui do computador, porque eu deixei aberto e tá bem aí no celular. Pronto. A gente quer geralmente fugir. Quando dá essa... Eu costumo brincar com as meninas das minhas mentoradas, que eu falo pra elas assim... elas chegam pra mim falando... tô no fundo do poço porque isso tá ruim, porque isso tá ruim. Eu deixo elas desabafarem tudo. Eu falo, beleza, ótimo que você tá no fundo do poço. Aí fica todo mundo com aquela cara de... Ótimo? Como assim? Ótimo, gente. Porque quando a gente chega no fundo do poço, a gente só tem um lugar pra olhar. Pra cima. E do alto que vem a resposta. Então, quando eu cheguei nesse... E olha isso que você falou. Olha que interessante. Muito. Quando a gente chega no fundo do poço, isso é ótimo. Porque você só tem um lugar pra olhar. Olhar pra cima. Putz, grila, gente. Você arrasou nessa. Amei essa. Gostei muito. É uma real, assim, né? Quando você não tem mais saída, por exemplo, doença. Você já foi em todos os médicos, você já usou todos os medicamentos, você já fez tudo. Aí você fala, agora não tenho mais o que fazer. Eu vou pedir para Deus uma cura. Você tá no fundo do poço, o negócio já não tá dando mais. Você já tentou tudo que você podia humanamente falando. E aí você parte então para Deus. Sim. E aí que é o momento... Faz o contrário, né? Por que as pessoas estão fazendo o contrário? E aí, você sabe que ontem mesmo eu estava conversando com uma aluna, né? Que ela estava muito incomodada, porque ela engordou 30 quilos muito rápido. Ai, Lei, eu odeio meu corpo. Pera um pouquinho. O que esses 30 quilos a mais te trouxe de aprendizado, né? Ela falou, não tem como ter aprendizado com 30 quilos a mais. Eu odeio meus 30 quilos a mais. Falei, mas vamos lá. Será que se você não tivesse ganhado 30 quilos a mais, você teria conhecido esse grupo de mulheres? Você estaria aqui comigo? Você teria olhado? Porque, na verdade, os 30 quilos a mais é resultado de um problema que você
de uma questão que você precisa resolver. Não é o problema, é o resultado. Então, o que que tinha lá no casamento da Aline que ela precisava resolver? O que que tinha da Aline com Deus que ela precisava resolver, que precisou acontecer? Tudo aquilo para mostrar. Então, a gente sim tem que ser grata pelas dificuldades. Só que não é fácil, né, Aline? Não é fácil enquanto você não entende. Hoje eu, Aline, também estou em processo. Eu estou num processo gigante. Eu preciso o meu trabalho é esse, né? De atender pessoas, ajudar pessoas. E é um processo muito complexo, porque geralmente as pessoas elas acham que elas se conhecem. Então eu falo com pessoas que não se conhecem, mas elas têm completa convicção de que elas sabem quem são. Então é um trabalho muito difícil. Então eu tô nesse processo de fazer com que as pessoas entendam. E é um desafio para mim. É dolorido para mim também. É dolorido, porque eu queria ter resultados que eu sei que seriam sensacionais, mas eu não consigo ter porque as pessoas ainda não compreenderam isso. Então eu me desafio todos os dias. O nosso processo é algo que a gente precisa entender, é que nunca acaba. Oi, Lu! Lucélia aqui me dando oi. Seja bem-vinda, bom ter você com a gente. O processo ele nunca acaba. A gente encerra um processo para entrar em outro. Até porque, né, Aline, se acabar, se você for uma pessoa perfeita, você não tem por que estar aqui, né? Exatamente. Sei lá. Quem é você? Se você é perfeita em todas as áreas da vida e que não tem nada pra você melhorar, você... Esse lance, Olê, da perfeição é algo fantástico. Fantástico. Porque você tocou num ponto que eu amo falar, e inclusive a gente vai tratar isso dentro da imersão da caverna. A perfeição é algo que a gente se cobra demais. Eu era assim, eu tinha que ser perfeita em tudo, porque como eu tinha raiz de rejeição, eu entendia que se eu fosse perfeita, tudo mais que eu pudesse ser mais perfeita possível, mais eu faria com que as pessoas me amassem. Eu era muito focada nisso. Só que isso me gerava uma soberba, porque quando eu era perfeita e a pessoa não chegava ao nível de amor comigo ou de reciprocidade que eu esperava, eu acabava cobrando ela, jogando a minha perfeição na cara dela. Isso me trazia soberba, o que não agrada a Deus. E aí, quando eu comecei a entender no meu processo que, na verdade, justamente essas minhas fragilidades, justamente os meus pontos de melhoria, que eu não gosto de chamar de defeitos, eles é que são a porta aberta da minha vida para eu falar para Deus, Senhor, tá aqui a minha debilidade, tá aqui a minha fraqueza, tá aqui os meus defeitos, como a gente queira chamar. E eu abro essa porta dizendo para Deus, por conta deles é que eu não posso viver sem o Senhor, eu preciso da tua graça. E aí a gente entende, então, quando Paulo diz, a tua graça me basta, porque o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. É a minha fraqueza que dá porta para o Senhor entrar com a graça dele, que no grego a palavra é charis. Essa palavra charis, no grego, o que ela nos ensina? É um poder divino que nos é passado pelo nosso espírito, porque o nosso espírito é o que se comunica com Deus. Deus é de espírito e ele se comunica com o nosso espírito. Ele passa esse poder divino para o nosso espírito que atinge totalmente o meu coração, ou seja, a minha alma. Então ele toma lugar, ele se aposta, esse poder ele se aposta na minha alma e tem resultados totalmente assim na minha vida, na vida física. Nós somos seres trinos, nós somos corpo, alma e espírito. Então, a raiz, a graça do Senhor, ela não é só um favor imerecido, como todo mundo sempre diz em pregações e tudo que a gente vai ouvir sobre graça. Ela é muito mais. Ela é um poder de Deus que, quando a minha fragilidade, eu reconheço ela, eu abro uma porta para Deus e falo, por causa disso, eu dependo do Senhor e eu preciso da sua graça sobre a minha vida. Esse poder, ele vem sobre mim e atinge as pessoas que estão ao meu redor. É muito maior. Nunca foi sobre mim. Nunca foi sobre o quanto eu sou perfeita. Sempre foi sobre ele, o poder dele e a graça dele, que vem através de mim e através de mim ele me usa na vida de outras pessoas. Se nós olhássemos os nossos pontos de melhoria pelo ângulo que Deus olha, seria muito mais leve. A gente tem uma mania de botar o dedo, né? Tem.
o povo que tem mania de querer botar o dedo, de querer questionar as decisões de Deus, de querer dizer para Deus como que é para fazer. Quantas vezes a gente não ajoelha e fala: ai, Senhor, me ajuda a realizar isso, eu quero isso até... Eu quero. Você não quer nada, minha filha, quem manda aqui sou eu, né? Até Jesus orou o que ele queria, e no final disse que seja feita a sua vontade. Se até Jesus, que sendo Deus, orou assim, quem sou eu para orar diferente, né? Pois então, é, né? Pode falar o que quer, mas no final a vontade é dele, a última sempre palavra dele. é dele. E aí você queria ir para Portugal? E aí eu queria ir para Portugal. Por quê? Eu e meu marido com tudo pronto. Na época a galera tava indo para Portugal. Tipo assim, o Brasil tava ficando sozinho. Tava todo mundo querendo ir pra Portugal. Todo mundo que a gente conhecia tava lá. A gente tinha conhecidos, ainda estão morando lá e estão super bem morando lá. E eles iam receber a gente, iam ajudar a gente já tava em contato, eles eram da nossa igreja. Então, assim, a gente tava super feliz. Porque a gente, fazendo esses dias as nossas testes de arquétipos aqui em casa, a gente descobriu que nós temos o arquétipo de explorador. E o explorador, ele curte. Explorador. Tá. E o explorador, ele curte esse lance da viagem, de explorar novos lugares, conhecer novas pessoas. Nós amamos isso. Bora! Já monta o motorhome e vamos junto, gente. Não, depois, a Aline está desatualizada. Deixa eu te contar, minha filha. A nossa mudança cabe num carro e começamos pelo Guarujá e vamos pelo litoral brasileiro, filha. O negócio tá só... Vamos explorar esse mundo. Vamos aproveitar enquanto ainda sou sua vizinha. Pra... Sabe Deus até quando? Junho já acabou o Guarujá e a gente vai embora. Gente, é muito você queria ir bom. pra Portugal porque tava todo mundo lá. Na busca de uma melhora de vida, uma melhora de relacionamento, uma melhora de tudo, é isso? Sim, a gente queria sair daqui de tudo que a gente tinha vivido pra viver uma nova vida em outro lugar. Eu não sei vocês, mas eu tô morando aqui. Aconteceu alguma coisa de muito ruim, eu tenho que mudar. O ambiente, ele me atrapalha. Então, como a gente tinha passado por muitas coisas, a gente queria ir embora. Não pra fugir de nada, mas pra ter um novo ambiente, sabe? O ambiente, ele importa demais. Se a gente soubesse disso, a gente cuidava muito mais de onde a gente anda, com quem a gente convive, enfim. A gente também trata isso na imersão. E aí, a gente queria mudar. E aí, começamos a tirar a documentação, enlouquecidos... Pagamos toda a documentação, vendemos as nossas coisas. Fomos morar até na casa da minha sogra, porque a gente já não tinha mais nada. E, enlouquecidos. E aí, meu marido arrumou um emprego em Portugal. Daqui. A gente falou, é de Deus. Arrumou até emprego, é de Deus. Pronto. Deus tá querendo que a gente vá pra Portugal mesmo. Vamos embora pra Portugal. Mas a gente não contava com astúcias de Deus. A gente não tem noção das coisas que Deus faz. Ou que vai fazer. E aí, o cara encontrou em contato com ele, eles começaram a conversar sobre trabalho, e o cara era de Jaraguá do Sul, Santa Catarina. Só que ele morava meio lá, meio cá, ele ficava indo e vindo. E ele tinha empresa de lá, da mesma coisa que meu marido trabalhava, já aqui no Brasil. E aí, ele falou, tem como você vir pra Jaraguá, fazer alguns cursos aqui na terra? O cara que empregou o seu marido em Portugal, morava em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, é isso, Santa Catarina? E você também em Santa Catarina? Não, aqui, eu tava em Santos ainda. Você tava em Santos ainda. Tá, você tava em Santos, sim. Arrumou um emprego em Portugal, só que o cara da empresa de Portugal era de Santa Catarina. E aí o seu marido tinha que ir lá fazer uns cursos. Tá. Ele tinha empresa em Portugal e empresa em Santa Catarina, então ele morava um pouco cá, um pouco lá. Tá. Ele falou, eu tô saindo de Portugal, chego em Santa Catarina X dia, e tem como você ir lá pra gente se conhecer e você fazer uns cursos? Meu marido falou, beleza. Topamos, né? Na época a gente já tinha fechado as nossas empresas todas, então a gente tava com tempo livre. E aí, beleza. Fomos embora com as crianças, pedimos pra minha mãe ir com a gente, que a gente nunca tinha pego estrada pra lá e era de madrugada. Mãe, vamos. Aí deixamos as crianças da minha sogra na primeira vez e fomos. E a gente tinha um casal de amigos que tinha mudado pra lá, tinha uns 3 anos, eu acho. A gente ligou pra eles e falou, a gente pode ficar na sua casa? Porque olha como as coisas de Deus são. Eles moravam na cidade vizinha, que é tipo muito vizinha, é quase uma cidade só. E a gente falou, então, a gente pode ficar aí? Pode. Quando a gente chegou lá de madrugada, eu fui olhando aqueles lugares, assim, cheio de mato, porque a minha cidade aqui é cidade grande. Você vai vir, não sei se você já veio aqui pra Santos, mas é cidade grande aqui, então não tem mato, gente. Não tem perereca, não tem coruja. E eu cheguei lá, eu fui recepcionada por uma coruja no meio da estrada, que ela saiu voando, aquilo já me apavorou. E eu falei assim, gente, como que meus amigos conseguem estar morando aqui?
Então, eu nunca me viria morando aqui. E aí, entra a segunda parte da não contava com as astúcias de Deus. E aí a gente foi pra lá, ele encontrou com o cara adorou, e ele, não, contratado, quando você chegar lá, você pode tranquilo, tá contratado. E aí, beleza, ficamos lá uns 3 dias pra ele fazer os cursos, viemos embora. O cara falou, ó, tem mais alguns cursos, tem como voltar? Voltamos de novo. E foi uma terceira vez. Na terceira vez, eu aprendi com Deus que o processo de repetição muda tudo na nossa visão. Por isso que no marketing muitas coisas se repetem, né? Para que a gente possa então entender. E aí, nessa terceira vez, eu já cheguei lá com muito amor pela cidade. Eu já tava olhando diferente, falando, cara, isso é uma paz que a gente não conhece lá, em Santos. E eu já tava, tipo, meu coração já tava assim, olha, acho que eu não quero ir pra Portugal, eu acho que eu quero vir pra cá. E eu fui falar assim, meu marido quase surtou. Tá louca? Deixa de ir pra Europa pra vir morar numa cidade de 45 mil habitantes com couro de perereca? Não vamos. E eu falei, beleza. Só que eu já tinha colocado nas mãos de Deus meu casamento e já tinha prometido pra Deus que eu não ia mais ser a mulher rixosa, que eu não ia mais debater com meu marido, eu não ia tomar mais o lugar de marido dele, porque eu tomava. Sempre. E aí, então, eu falei, tá bom. E fui colocar em oração. Eu comecei a decidir as minhas coisas em oração. E eu coloquei em oração. Senhor, se for da sua vontade, por favor, começa a tocar no coração do meu marido, porque eu tô entendendo que aqui é o nosso lugar. E aí, apareceu um outro curso com... nem era empresa mais, era um amigo desse cara que ia, tipo assim, dar um treinamentinho pro meu marido. Só que esse amigo dele era um português. Ele tinha vindo de Portugal, tinha 5 anos só. E aí ele começou a conversar com meu marido e falou, olha, eu não diria pra você ir, porque quando esse cara me trouxe pra cá não foi legal. Eu passei 1 ano de fome. E aconteceram várias coisas. E meu marido já começou a ficar com o pé atrás de ir embora, pensando nesse trabalho aí. E aí meu marido chegou em casa e falou, olha, eu tô começando a achar que o que você falou de Deus pra mim é de Deus mesmo. Porque hoje aconteceu isso. E eu fiquei assim de cara. E aí foi quando então a gente orou e entendeu que ali era o nosso lugar. E a gente voltou pra buscar as coisas só. Tipo assim, a gente foi embora pra fazer curso pra ir pra Portugal. E quando a gente chegou aqui, a família ficou todo mundo, oi? Falei, estamos levantando a tenda. A sua família deve te achar super normal, super da paz. Aline, eu só vou um pouquinho pra cá, porque o sol tá me comendo ali. Peraí. Não, eu vou ficar com as costas toda marcada de sol aqui da blusa. Beleza. E aí, a sua família deve ter te achado a louca do rolê. Me achavam a louca do rolê, total. Me acham, eu acho que ainda até hoje. Ainda tem gente no processo que não tá entendendo o que é um processo. E beleza, eu aceito a loucura que a galera acha, tá tudo bem. Ninguém tem que concordar com aquilo que não foi prometido pra eles. A promessa é pra mim e pro meu marido. Né? Por isso que a Sara encheu o saco de Abraão pra ele engravidar Agar. A promessa não foi com ela, a promessa foi pra Abraão. Ela não foi com ela que Deus falou. Então tá tudo bem. Sara não tinha ouvido da boca de Deus. Então eu entendo que as pessoas também não têm que entender. E beleza, a gente toca o barco e segue o rolê. E aí, a gente pegou tudo, enfiou no carro e foi embora. E deixou o resto aqui e falou, olha, o primo do meu marido vai levar no caminhãozinho dele, ok, beleza. E vocês vão pra onde? Não sei, a gente vai. Nesse meio tempo, a minha amiga que tava lá, ela tem uma alma meio corretora, apesar dela trabalhar com bolo. E ela, no primeiro dia que ela foi, ela olhou uma casa, fechou com a mulher, a gente chegou lá já com casa, com tudo. E fomos. A gente só tinha aqui pra levar um resto de roupa, um fogão e quase mais nada. E fomos embora. E aí lá começou assim, Deus falou pra mim, olha, você não vai mais trabalhar. Você vai ficar em casa estudando. A loucura já começou daí, eu era workaholic. Eu tinha 2 empresas, eu nunca tava em casa. Aquilo pra mim... Só quem é workaholic vai entender. É como se Deus estivesse tirando do chão. Nossa, é um negócio que você fala, meu Deus, eu vou viver do quê? O que que eu vou... Nossa, eu vou acordar e vou fazer o quê? Nossa, super imagino. Assim, na verdade, eu vivi isso quando eu peguei Covid, né? 15 dias sem trabalhar foi assim... E Deus falou claramente. No final começa a ficar legal. Mas no começo é muito difícil. É muito difícil. Quando... ele falou isso pra mim e eu tinha acabado de fazer uma aliança com Deus falando que o Senhor me mandar fazer, eu vou fazer. Não dava pra eu falar não. Porque a Bíblia diz que quem faz voto com Deus e volta atrás é voto de tolo. E Deus não curte.
E aí o meu temor falou mais alto e eu falei, ok, ficarei em casa, fazendo o quê? E ele disse, estudando, você vai aprender sobre mim. E foi um ano maravilhoso de estudo, mas muito dolorido também. Porque aí você começa a se descobrir, descobrir quem você é, onde você tá errando, o que você precisa trocar, o que você precisa acertar. Eu sempre fui da mulher que meu marido fazia algo que eu não gostava, eu já vinha assim, ó, em cima. E o meu marido não estava no processo de mudança, ele continuou sendo a mesma pessoa, o processo quem estava era eu. Então ele continuou fazendo tudo que eu odiava e eu tinha que respirar. E quantas vezes eu fiz isso? Eu ia pro quarto e chorava, porque eu queria matar o meu marido na palavra e eu não podia. Sim. E foi ali um processo de desintoxicação. Parecia que eu era... Sabe o processo de drogado quando tá se desintoxicando? Era eu. Eu ia pro quarto me debater. E eu assisti o filme Quarto de Guerra e eu lembro que ela tem uma parede lá que ela coloca as orações dela. Olha esse filme, gente. Ó, mega indicação. Quarto de Guerra. Toda mulher tem que assistir esse filme. Não só as mulheres, os homens também, mas assim, para nós mulheres, eu acho que aquele filme bate muito forte, sabe? Acho que a gente tem que assistir mesmo. Isso que a Aline falou é muito interessante. Eu estava estudando esse final de semana, né? E a Bíblia, ela não necessariamente ela vai ser um livro de consolo, né? Tipo assim, então num dia meio assim, eu vou catar a Bíblia, vou ler e vou me sentir bem. Não. O poder da Bíblia não é esse. Não é esse o intuito dela. Ela vai te mostrar o que Deus quer que você saiba. Vai doer às vezes, vai ser legal às vezes, enfim, né? E esse processo de transformação... Algumas pessoas oram assim, tipo, ai Deus, eu tô mal, fala comigo através da tua palavra e tipo, abre a Bíblia. Né? Eu não sou contra, tá? Tem muitas pessoas que são contra isso. Eu não sou. Desde que a pessoa interprete o que Deus tá querendo dizer, não o que ela tá querendo entender. Fato. Porque a Bíblia, ela é um livro de reflexão, de ensinamento, de confronto. Jesus, ele veio confrontar. Como diz a Luciana, uma amiga minha que é professora de teologia e de hebraico, ele veio para quebrar tabu, ele veio para bater de frente, para falar, não, não é assim. Então, ele não vai falar para você, queridinha da minha vida. Ele vai falar, queridinha da minha vida, a real é essa, acorda pra vida. A cruz é um espelho que vai refletir os meus defeitos. E a gente não entende a Bíblia como isso, né? A gente acha que ela é pra passar a mão na cabeça. Mas ela não é. E passar a mão na cabeça não leva a gente a lugar nenhum. E tudo que Jesus não quer que a gente fique é no mesmo lugar. Zona de conforto não é lugar de milagre. Uau, então, ele tira... Zona de conforto não é lugar de milagre. Não é. Gente, eu queria estar com o meu caderno aqui anotando. Eu vou assistir essa live de novo e vou anotar tudo que a Aline tá falando. Vocês estão curtindo, gente? Se tá curtindo, bota um coração aí. E manda pra galera também esse bate-papo, que tá muito gostoso. Tá, zona de conforto não é lugar de milagre. Eita lasqueira. E Santos era o nosso lugar de conforto. Todo mundo conhecia a gente aqui. Na minha profissão aqui eu era conhecida. Eu já tinha anos trabalhando como técnica da L'Oréal, Matrix, Redken, GD France. Pra mim aqui era a zona de conforto. Então, sair daqui e outra, pro meu marido também. Ele é filho do pastor da igreja, do pastor presidente da igreja. Todo mundo sabia que ele era o filho do pastor. É zona de conforto. Você não tem muito aprendizado. Então foi onde Deus rolou a zona de expulsão e Deus tirou a gente da zona de conforto. Porque quando você não sai, Deus tira, tá? É fato. Se ele quer te usar, ele vai te tirar. Ele te mostra, vai, você não vai, vai, você não vai, vai. Espera um pouquinho que eu vou dar um jeito. A Lucélia que tá aqui com a gente, ela falou que é tema de pregação. A Lucélia, ela me conheceu quando eu era lagarta. Nossa, eu era técnica da Matrix com ela. Ela era técnica em São Paulo, eu era no litoral. Então, ela me conheceu numa outra Matrix época. É uma marca de cosmético, é isso? Era do Grupo L'Oréal. Tá. Saiu do Brasil, tá só no exterior. Ela não tem mais aqui, foi quando eu saí lá da empresa. E aí, o que aconteceu? Levou a gente para Santa Catarina e quando a gente chegou lá, eu passei por um ano de muito estudo. E o Senhor eu comecei a perguntar a Deus, tá, e eu nasci para quê então? O que o Senhor tá querendo com isso? Para onde eu vou com esse estudo? Eu sou muito sempre de perguntar. E pergunta é bom, que leva a gente sempre a outro lugar. A resposta de Deus sempre vem. E aí Deus começou a falar comigo nisso. E um dia... Essa foi bem surreal, assim. Foi o primeiro contato que eu tive diferente com Deus. Não foi normal, assim. Não foi algo normal. Foi algo sobrenatural mesmo. Eu tava dormindo
E pra quem me conhece sabe que eu detesto. De manhã eu não sei onde tá minha alma, gente. Eu acordo de manhã, eu não sei onde eu tô. Eu sou noturna. Se eu tiver aqui até as 3 da manhã lendo livro, estudando, beleza. Mas de manhã eu tenho esse delay. É bem coisa de quem é cabeleireira. E aí... o que aconteceu esse dia? Era 6 da manhã. E eu escuto Deus falar comigo. Mateus... Eu acho que era Mateus 3, se eu não me engano. Mateus 3, deixa eu até abrir aqui. Mateus 3, 60. Eu falei, oi? Não. E eu só dormindo. Falei assim pra Deus, mas Deus não tem 60 em Mateus 3. Deixa eu confirmar só se é Mateus 3. Isso mesmo, Mateus 3. Mateus 3 até 16. E o Senhor falava Mateus 3,60. Eu... Deus não tem Mateus 3,60. Com o olho fechado eu não tinha acordado. Era um papo espiritual mesmo. E aí, na terceira vez, é como se eu tivesse escutado um grito de Deus assim. Mateus 3,60. Aí eu levantei, 6 da manhã. Esse dia a alma veio por muito download rápido, assim. Foi 10G esse dia. Um raio, pá, toma só. Sua sanidade. Eu levantei num pulo e sentei na cama. E a minha Bíblia sempre fica do meu lado, assim. Eu levantei na cama, já peguei e falei, realmente não tem 60 em Mateus 3, Senhor. Não... Oi. Travou. E agora? Travou, gente. Eu não sei se travou pra mim ou travou pra Aline. Oi. Gente, travou pra mim ou travou pra Aline? Socorro. Ah, foi pra Aline que travou? Então pera que ela já volta, gente. Que é isso, hein? Essa mulher tá dando banho de conhecimento aqui na gente. Vamos esperar um pouquinho que ela já vem. Ela volta. Calma que ela volta, gente. Volta. Oi, Kezinha, Lucélia, sejam todas bem-vindas, viu, meninas? Ah, ela tá voltando, pronto. Agora ela venha. A Aline tá voltando, gente. Aguenta aí, pronto, apareceu. Voltou. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Todas as lives que eu tô tocando nesses assuntos espirituais, essas coisas acontecem, tá? É bem normal. Na hora do Mateus 3,60. Mateus 3,60. E aí? Sentir o impacto do negócio, é fazer um suspense. Sim. Mateus 3,60, gente, tá falando sobre a história de João Batista. Mas tem o Mateus 3,60? Não, é Mateus 3. O 60 veio da parte de Deus e é aí que mora o ponto miraculoso do negócio. Tá. E aí eu comecei a ler e falei, Mateus 3,60, o que o Senhor tá querendo falar comigo nisso? E aí o Senhor falava, você não queria saber pra que você nasceu? João Batista veio pra quê? Pra falar de mim. E naquela hora eu entendi, tá, beleza, já entendi, o Senhor tá me entregando meu ministério. Eu vou falar do seu amor e do Senhor. Mas e o 60, gente? Tira da onde? Porque eu não tô entendendo. E aí eu comecei a procurar. Eu sempre soube que tinha alguns significados, algumas simbologias na Bíblia. E eu comecei a querer entender o que significava o 60. Eu fui atrás do 60, porque eu sabia que o número 7 é o número da perfeição de Deus. Eu sabia que tinham números na Bíblia, né? Número 40, tem uns que são repetitivos porque tem significado. Só que eu não sabia ainda, eu não tinha estudo da Bíblia, então eu não tinha esse entendimento. E quando eu comecei a procurar, o Senhor foi me levando para o hebraico. E eu, o que o Senhor está querendo com isso? E aí eu entendi sobre o número. Quando eu entendi o número 60, eu caí num choro. Assim, eu nem sei, acho que eu fiquei uns 10 minutos chorando por causa do número 60. Que é uma letra hebraica, que é o Samer. E foi quando eu até encontrei essa Luciana, que eu falei que hoje é minha amiga, mas na época eu passei uns 2 anos só seguindo ela no YouTube e aprendendo demais com ela, e a gente ficou amiga agora no começo do ano. E aí eu fui aprender sobre essa letra, e eu entendi que ali estava falando sobre a unção de Deus. Tem toda uma explicação, é muito complexo para explicar aqui assim, mas a unção de Deus é algo que eles usam, os judeus usam quando estão ungindo as pessoas para o sacerdócio, por exemplo, para levar a palavra e tal. E eu entendi total que Deus estava falando para mim. Você não foi ungida por homens, mas eu estou te ungindo para você levar a palavra. Então foi algo muito forte, foi uma experiência muito forte para mim, muito forte, que eu vou levar pro resto da vida. E dali pra frente eu entendi o porquê que Deus queria que eu ficasse em casa estudando.
Porque como que eu poderia fazer isso se eu não estudasse, se eu não entendesse, se eu não tivesse intimidade o suficiente com Deus? Né? Recentemente eu li um livro de oração que ele falou uma frase muito, muito forte, assim, sobre isso, sobre as pessoas que levam a palavra de Deus, mas elas são mortas, elas levam a palavra mais linda, elas falam de maneiras rebuscadas, mas elas não têm a unção. E aí são palavras bonitas como flores que enfeitam caixões. Não tem vida. E eu falei, Deus, não é isso que eu quero. Eu preciso ter essa vida em mim, porque levar por levar eu não quero fazer. Ou a gente faz um negócio bem feito, como dizem em 1 Pedro, nós somos pedras vivas, nós não somos pedras mortas. Somos pedras vivas, eu quero levar vida. E foi onde aí eu comecei a buscar. Eu comecei a estudar hebraico e comecei a acompanhar a Luciana, comecei a ter os aprendizados com ela. E aí as coisas foram acontecendo. Passou um ano de estudo que eu não vi. E em alguns meses, uma amiga minha chegou pra mim e falou, vamos montar um grupo de amigas pra gente falar de Deus, assim, pra você ensinar o que você tá aprendendo pra gente? Eu falei, vamos. Sabia quase nada ainda. Eu nem sei de onde Deus tirou essa ideia. Tinha que ser muito dele. E a gente montou um grupo no WhatsApp, que aí foi crescendo. Quando chegou em dezembro, acho que isso foi em agosto, quando chegou em dezembro, meu marido me deu uma Bíblia, que no final dela, eu não sei onde ela tá agora pra mostrar, mas no final dela tem um dicionário hebraico e grego, e eu comecei a montar estudos, porque elas têm as palavras-chave que você olha no texto e vai lá buscar o significado. E aí eu comecei a pegar o texto e remontar ele com o significado do texto junto. Como se o texto estivesse sendo refeito. E eu passava esses estudos para elas, começou a vir um monte de mulher e virou o projeto Mulheres de Joelhos, que até hoje existe, até hoje eu tô à frente, até hoje você faz parte, inclusive você é uma mulher de joelho lá com a gente. Sim. E ele foi crescendo, ele foi sozinho. E Deus começou a me falar sobre vídeo, gravar vídeo, botar vídeo no YouTube, e eu fui só obedecendo. Coisas que eu não tava preparada para fazer. Eu nem sabia como mexer no Instagram, nem como editar vídeo, nada. E eu fui aprendendo tudo sozinha em casa, o Senhor foi me ensinando e eu fui aprendendo. E passou um ano de muitas coisas que eu vivi com Deus esse ano. Muitas. Uma delas foi o meu marido cometer os mesmos erros que ele cometia no passado. Aqueles que acabaram com o nosso casamento. Eu conto no meu livro, que ainda não lançou, vai lançar. E aí foi o ponto culminante, assim, pra eu saber se eu tinha realmente mudado ou não. Porque até então tava difícil, mas ainda era fácil, perto do que eu vivi nesse dia. E quando isso aconteceu, eu tive que fazer uma escolha entre eu voltar a ser quem eu era ou eu botar em prática o que eu tinha aprendido naquele ano. E eu decidi botar em prática o que eu tinha decidido naquele ano. Então, eu sempre ameacei meu marido com separação, porque eu sabia que pela fé dele e por tudo que ele foi ensinado a vida inteira, ele casou pra morrer casado, ele não casou pra separar. Então eu usava isso a meu favor. Eu forçava ele com esse lance da separação. E nesse dia eu decidi que eu não ia fazer isso. Eu falei, eu não vou fazer. E aí a gente tava em Santa Catarina já, e tinha pastor lá nosso, né? A gente tinha saído da nossa igreja, porque não tinha nossa igreja lá, e tava com outro pastor. E aí o pastor Rude chamou a gente então na casa dele, sentou a gente lá e falou, e aí? Como você tá? Eu falei, olha, pastor, eu fiquei 2 dias muito mal, assim, até as coisas assentarem na minha cabeça. Mas eu tô bem. Eu tô muito bem. Já começou daí. Meu marido já me olhou tipo, oi? Porque eu nunca tava muito bem quando acontecia isso. Eu falei, eu tô muito bem. Eu entendi que é falha do caráter dele. Isso não quer dizer nada ao meu respeito. Isso está falando mais dele do que de mim. Eu não vou separar dele. Eu quero deixar isso claro pra todos vocês. Ficou os 3 me olhando, né? Tava o pastor, a esposa do pastor e o meu marido, todo mundo assim. Né? Quem mordeu a Aline? Quem é essa moça que tá na minha frente? Eu falei, olha, eu quero deixar claro, inclusive pra você. Eu falei pro meu marido, eu quero deixar claro, inclusive pra você. Eu não vou me separar de você. Se você quiser continuar tendo essa vida, é uma escolha sua. Eu decidi de ter uma vida abundante. Então, eu vou conseguir continuar o meu projeto com Deus, o projeto Mulheres de Joelhos. Eu vou continuar tudo. A minha vida não vai mudar por sua causa. Aí você se decide com Deus o que você quer pra sua vida. E aí eu vi que meu marido começou a ter um twin nesse dia, assim. Ele começou a querer mudar, mas ele ainda não tinha direcionamento de como. E eu seguia muito o pastor Thiago Brunet nessa época. Meu direcionamento de mudança veio todo dele. Veio todo dele, assim, de falar, olha, ou você quer isso ou você quer isso. Ou você faz assim ou você faz assim. O resultado disso é isso e o resultado disso é isso. E vai tomando decisões. Foi aí que eu tomei a minha decisão. E bem na época,
ia ter uma palestra dele que era sobre sabedoria em Florianópolis. Dava 4 horas da minha casa. E a gente não tinha grana pra ir. E nessa época, a família do meu marido mandou dinheiro pra gente vir pra cá, pra eles verem as crianças. A gente veio. Eu lembro que meu marido acho que não veio, ele veio depois. E eu fui num culto à tarde que eu tinha R$ 12 na minha carteira, era tudo que eu tinha. Eu fui nesse culto à tarde, na minha igreja, e eu falei pro Senhor, eu vou fazer um voto com o Senhor. Eu quero muito ir na palestra do Thiago Bebê. Eu sei que isso vai causar um impacto na minha vida. Só que eu só tenho R$ 12 para plantar no seu reino. Eu vou dar todos os meus R$ 12 como uma plantação. Se for da sua vontade que eu vá, se o Senhor achar que isso vai mudar alguma coisa na minha vida, eu sei que o Senhor vai providenciar um meio. E plantei, e fui embora. Esse dia eu vim embora. E aí eu fui pra casa da minha mãe, dar tchau pra minha mãe. Quando eu voltei pra minha sogra pra pegar as minhas coisas, a minha sogra falou, Aline, a irmã fulana, que eu não vou falar o nome porque eu não sei se ela gostaria, mas a irmã fulana passou aqui e deixou um envelope pra você. E não é alguém que eu tenha contato. Não é alguém que faz parte do meu círculo de amigos íntimos, assim. Nossa, Ela só eu tô conversa. arrepiada. Quando eu abri aquele envelope, tinha tanto dinheiro dentro que eu não consegui contar. Eu só chorei. Porque tinha um recadinho dentro. E eu puxei primeiro o recado, porque eu tava muito mais me importando com o que Deus tinha pra me dar de recado do que com o dinheiro que ele tinha fornecido, sabe? Eu puxei o recado e eu li assim, Aline, eu não sei o porquê, mas eu só estou obedecendo. Deus mandou que eu fizesse isso. Eu tenho em algum lugar guardado, eu guardo tão bem guardado que às vezes eu esqueço onde eu guardei esse papel. Que eu guardei pra mim até o recado. Eu só chorava. Eu só chorava. E eu dei o envelope na mão do meu marido, porque ele não entendeu nada. Ele falou, o que que veio no envelope, né? E eu só chorava. E aí eu dei pra ele assim, ele abriu, e ele começou a contar e tinha R$ 1.000. E ele ganhou mais 200 de aniversário, porque eu tava perto do aniversário dele. Caraca. Eu dei 1.200. Eu dei R$ 12 e me voltou 1.200. E tem uma palavra na Bíblia que Não, fala que a gente redondinho. colhe 100 vezes mais. A gente planta e você colhe a 100 por 1, a palavra diz, né? E eu tinha falado aquela palavra para Deus. Eu falei, Senhor, a gente planta e colhe a 100 por 1 se for da sua vontade. E eu colhi a 100 por 1, exatamente. Eu voltei para casa impactadíssima. Eu comprei os nossos ingressos. E aí dois amigos nossos que compraram o ingresso, mas não tinham como ir. Eu falei, não, a gente vai bancar tudo, vocês vão com a gente, porque se nós somos abençoados, nós temos que passar a bênção para alguém. E aí fomos nós 4, e foi assim, ó, uma mudança na vida do meu marido também. Chegamos lá, ainda compramos livro, tiramos foto com o Thiago Brunet, ele autografou, foi um fofo com a gente. Foi muito surreal. E dali pra frente, meu marido nunca mais retrocedeu. Ele só foi melhorando. Ele só foi melhorando. Então, daí nasceu a frase que eu sempre falo, quando você muda, o seu mundo muda. E o que eu quero dizer com isso? Quando eu mudo meu mundo interior, o meu mundo exterior muda. Porque não tem como. Lembra que eu falei sobre a questão da graça? Quando eu reconheço as minhas falhas e entrego para Deus, esse poder de Deus chamado graça, que vem através do meu espírito e toca na minha alma, ele tem que sair de mim. Nunca foi sobre mim. Não é para mim. Tiago diz, vocês pedem mal, vocês não recebem porque vocês pedem mal. Vocês pedem pro seu próprio deleite, pro seu próprio desfrute. E eu não queria só o meu desfrute, eu queria que eu e meu marido mudássemos, tivéssemos uma vida boa, não só por nossa causa. Claro que a gente acaba desfrutando, mas o maior é que eu queria que nós fôssemos influenciadores de pessoas para Cristo, para o reino. Para que as pessoas encontrassem esse mesmo caminho que a gente encontrou. E aí ele começou. Ele começou a mudar, ele começou a querer mudar. E aí ele entrou no processo dele, eu já estava em outra parte do processo, eu já estava estudando sobre mundo espiritual, E ele começou a entrar no processo dele e eu fui a pessoa que deu a mão e falou, não, vamos junto. Eu passei por essa fase, eu vou te ajudar. E aí eu comecei a ajudar ele a vir junto comigo. E foi onde a gente começou a se descobrir mesmo como casal. Como um casal que se apoia, porque a gente não se apoiava, a gente degladiava e competia. Era só o que a gente fazia. E aí a gente começou a mudar a chavinha do relacionamento. Tudo em Santa Catarina. Ó, a Isabel falou assim, ó, Deus está falando muito comigo. Eu tô com a mesma sensação, Isabel. Tá caindo várias... Eu tô aqui ó, só olhando. Esse encontro era pra ter meia hora, mas eu não vou parar, tá? Porque a Aline precisa terminar essa história. E eu acho que é importante a gente ouvir
essas coisas que a Aline tá falando. Então, eu quero que você continue contando essa jornada até você vir parar em Santos. Eu tô aqui mega impactada, tipo, tá passando um filme na minha cabeça de tudo que eu já Gente, vivi, eu que juro pra aconteceu. vocês. Eu tô contando por cima, porque se eu, se eu fosse detalhar, não dava. Por isso que eu tive que escrever o livro, porque senão não tem como, não dá pra. A não ser que eu fizesse um Sim. filme, ninguém ia querer ficar 1 hora e sabe Deus quanto ouvindo. Então não dá. Não daria 1 hora, daria muito mais. E aí, gente, depois disso, eu comecei a orar então para que meu marido fosse honrado. Porque ele sempre trabalhou em lugares que se aproveitam muito de tudo que ele sabe fazer e não pagam por isso, sabe? Ele é contratado para fazer uma coisa, faz 80, e a gente estava vivendo uma fase de muita escassez financeira. E eu comecei a orar, falei, Senhor, beleza, eu tenho que ficar em casa, eu tô estudando, eu tô trabalhando com mulheres de joelhos com as minhas coisas, ok, eu ainda não ganho por isso, mas então honra meu marido no trabalho. E aí o Senhor perguntou para mim, você tem certeza que você quer honra sobre seu marido? Eu disse sim. E, gente, sim, às vezes a gente ora com a maior das boas intenções, achando que tudo vai melhorar. Só que não. A gente Lembre-se, acha quando que vai começar a ficar bom. tudo que a gente ora, tudo, quando a gente pede algo para Deus, a gente entra em um processo. Nós precisamos entender isso. Se você não quer entrar no processo, então nem pede. Porque nada vem por download. Raramente as coisas vêm por download. Geralmente as coisas vêm por acontecimento. A palavra sabedoria, pra gente no português, né? No nosso português, ela é sabedoria. No hebraico, por exemplo, ela tem 4 definições de sabedoria. Uma delas é a sabedoria que vem de Deus, como ele fez com Bezalel, que precisava ter alguém para construir as coisas do tabernáculo. Ele foi lá e deu, assim, ó, pá, desceu para Bezalel. A sabedoria de entalhar, de trabalhar com madeira, com ouro, com não sei o quê. Mas não são todas essas sabedorias que vêm por pá, download, não vem. A maioria, ela tem um esforço humano nisso. Deus nos ensina, Ele nos leva por caminhos que vão nos ensinar e nos trazer a sabedoria. Então, quando a gente pede, rola o caminho por aí, gente, rola o processo. E aí eu pedi isso pra Deus. Eu enfiei meu marido no processo, né? Porque a oração foi minha por ele e eu enfiei ele no processo. E aí ele falou, você quer mesmo? Eu falei, quero. E ele falou, então, amém. E meu marido nesse dia estava numa entrevista de emprego numa multinacional. E eu falei, amém, vai dar certo. Fui buscar meu marido na entrevista. Ele saiu de lá radiante. Me amaram. Falaram que eu era o cara que eles estavam esperando e tá. Pode pedir as contas, você tá contratado. Só pegar as suas documentações, as suas coisas. Meu marido chegou no trampo, pediu as contas do trampo que ele trabalhava. E passou uma semana fazendo os exames, tudo certo. No último exame deu alteração e eles não puderam contratar o meu marido. Ele ficou sem o emprego anterior. Sim, essa foi a minha cara. E sem um emprego novo, eu também fiquei assim. Aí eu falei, acho que o senhor entendeu errado a oração. Eu falei, honra sobre o meu marido no trabalho. Qual foi a parte que o senhor não entendeu? Aí ele falou, não, você é que não entendeu. A minha palavra diz que a humildade precede a honra. Para eu honrar o seu marido, eu primeiro vou ter que ensinar ele a ser humilde. E aí, gente, a ficha caiu. Eu falei, pronto. Eu enfiei a família inteira no processo. Porque para eu ensinar a humildade para meu marido, respinga em mim, respinga nos meus filhos. E aí meu marido ficou desempregado e na outra semana entrou o lockdown da pandemia. Ele diabético, ninguém contratava um eletricista diabético em meio a um lockdown. Porque o diabético não podia trabalhar. Aí eu falei, tá, eu vou pro quarto orar. Eu falei pra ele, porque eu preciso que Deus fale comigo. Depois de uma semana nisso, nessa angústia, eu falei, eu vou ter que... Deus precisa falar comigo, porque como que a gente vai viver? Só que eu tinha me esquecido de que o ano anterior que meu marido estava trabalhando, ele ganhava R$ 1.900. Todo mês a gente achava que ia passar fome e a gente nunca passou. Todo mês, a mesma ladainha no pagamento. Pagamos tudo e agora nós vamos passar fome. E a gente nunca passou. E nesse dia, quando eu fui orar, o Senhor falou assim pra mim, eu continuo sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se eu não deixei que nada acontecesse pra vocês desde que eu trouxe vocês pra cá, não vai acontecer mais. Nunca mais. Você pode confiar em mim. Eu saí do quarto, gente, eu parecia Supergirl. Eu saí do quarto e falei, o Senhor falou comigo,
que ele continua sendo o mesmo. E se a gente não passou nada durante esse ano, a gente não vai passar mais. E amém. Aí meu marido, amém. Mas sabe quando a pessoa dá aquele amém, tipo, amém, vamos ver? Vamos ver qual é a cara desse do seu Deus aí, né? Cara, e vou falar, meu marido saiu do trabalho em fevereiro do ano passado. Até hoje ele nunca mais voltou a ser CLT. Ele ganhou o curso de coaching que ele quis fazer, ele ganhou, ele se formou coaching, ele se formou em PNL, ele começou a trabalhar com outras coisas, outras frentes. Ele super me ajuda, todas as minhas mentorias ele tá comigo. Tudo que eu leio sobre a Bíblia e hoje eu entendo da parte emocional, muitas coisas foi ele que me treinou, ele que me ensinou, ele que tá comigo, ele que pega no barco comigo e toca. E a gente segue junto, dentro da mesma casa. Gente, a gente não conseguia ficar 2 horas sem brigar. A gente tá desde fevereiro do ano passado. Tem mais de um ano. Junto. O meu marido não fazia nada pra me ajudar em casa. E se ele pudesse, ele ainda tentava me atrapalhar porque a gente competia. Lembrem-se do fator competição. Hoje, o meu marido é o que faz almoço. O meu marido me traz café todo dia porque é um ato de amor que ele faz. Ele faz o meu café com leite todo dia. Eu tô trabalhando de manhã, ele vem e me traz o meu café pronto. Ou ele vem e fala, amor, vem tomar café comigo. E eu chego, a mesa tá colocada. Hoje, o meu marido é meu ponto de apoio. É a primeira vez que eu me emociono falando disso na internet. Hoje, o meu marido é o cara que eu não me imagino sem. E eu fico pensando, eu falo, cara, se eu tivesse existido, se eu tivesse não ouvido, eu tinha perdido tudo que eu tenho. E quantas pessoas estão perdendo tudo que tem? Tudo que tem. Tudo mesmo. Porque a gente perde a família, a gente perde tudo, gente. É a base da sociedade. Foi por isso que quando Deus olhou para Adão, ele falou, não é bom que o homem é só. Dar-lhe uma auxiliadora. Eu estava perdendo tudo porque eu não sabia ser auxiliadora. Eu não fui ensinada para isso. Eu não fui treinada para isso. Eu fui treinada para ser a mulher que vai e vence na vida e tem 20 trabalhos para poder se manter. Desconstruir tudo que construíram em mim doeu muito, muito. Mas eu teria feito isso de novo 20 vezes se necessário fosse para ter o que eu tenho hoje. Hoje eu moro numa casa que estava fechada há 2 anos. A gente está morando cheio de mofo, cheio de perrengues. Nós continuamos no perrengue financeiro. Deus continua nos suprindo todos os meses. Mas eu tenho uma paz. Eu tenho uma gratidão. Eu tenho uma alegria de viver o que eu vivo hoje. Que nada compensa. Nenhum dos meus trabalhos. Nem quando eu ganhava 5 mil reais e meu marido ganhava mais 5. A gente nunca viveu o que a gente vive hoje. Tudo isso que eu vivo hoje foi desconstruindo o meu eu e reconstruindo a minha identidade em Deus. Eu precisei passar por isso. O meu marido precisou passar por isso. Eu vejo inúmeras pessoas precisando passar por isso e não sabem que precisam passar por isso. Sim. As velhas coisas que passaram continuam interferindo no presente e vão interferir no futuro se não houver essa quebra do eu antigo. Se não houver uma quebra de paradigmas, se não houver quebra de crenças limitantes, se não houver essa quebra, esse rompimento com o passado, esquece. Não há futuro diferente. Não há. E só Deus pode fazer isso. Não é algo que a Aline faz. Eu só sou um instrumento. Quando eu fui montar a imersão com meu marido, a gente sentou aqui no quarto e a gente falou, cara, e agora? O que será que a gente vai colocar aqui? A gente fez tudo direcionado, sabe? Tudo pra Deus. E Deus foi falando, faça assim, faça assado, faça assim, faça assado. E hoje, quando eu abro a Bíblia de manhã no meu devocional, o Senhor me mostra textos que eu vejo as coisas da imersão acontecer naquele texto. Saca? Eu olho a história, por exemplo, de Esther, Mordecai e Amã ali, e eu falei pro meu marido, olha isso aqui. Eu li pra ele, falei, olha se isso aqui não encaixa na matéria ali que Deus deu pra gente dentro da imersão. E tudo isso que a gente tem feito, eu não vou mentir pra vocês que inicialmente foi um socorro financeiro que a gente buscou. E falou, o que a gente vai fazer? Algo nosso pra gente buscar retorno financeiro. Mas já tem 1 semana que Deus tá falando pra mim, nunca foi por você.
nunca foi pelo seu financeiro. Porque Deus não tá preocupado com o meu financeiro. Ele é dono de todo o ouro e de toda a prata. E ele faz assim as coisas acontecem. Sempre foi pelas pessoas. Sempre foi pelo reino. O propósito é esse. E antes da gente começar a live, eu tava conversando isso com a Luciana. Que Deus eu tô nessa fase do processo. De captar a mensagem de Deus. De entender que assim, ó, nunca foi por você e nem por retorno financeiro. Sempre foi pelo que isso vai causar na vida das pessoas. Porque, Lê, uma coisa que eu me lembro claramente, quando eu estava em Santa Catarina e eu falava para Deus, Senhor, se o Senhor quer que eu trabalhe com isso, e se o Senhor está me fazendo passar por todo esse choro, então, por favor, a única coisa que eu te peço, que o Senhor use todo esse meu choro como bênção na vida das pessoas. E então, sempre foi sobre isso. Nunca foi sobre retorno financeiro. Apesar de acabar acontecendo, porque é o meu trabalho. Mas é uma consequência. O objetivo principal não é esse. Sabe? E isso que eu falei que eu tô passando agora, né? É isso. Porque é difícil você querer fazer isso pras pessoas e na internet você trabalha com isso, sabe? É difícil vir esse resultado. Tem muita galera grande engolindo os pequenos, né? Sim. As pessoas vão atrás dos grandes. E a gente que é Sim. pequeno tem toda essa dificuldade de fazer o negócio engajar e crescer. E as pessoas ouvirem você falar. Então, tá com você aqui hoje é um presente para esse desafio que eu tô passando. É um mega presente. Você não tem ideia, porque assim, gente, eu tinha uma outra aluna para hoje, né? Ontem essa aluna falou que não poderia. E aí eu falei com uma outra aluna, e aí eu falei, meu Deus, eu prometi esse papo. Porque a ideia, Aline, antes eu só falava de emagrecimento. E eu senti que nós somos mulheres completas em todas as áreas da nossa vida, não só emagrecimento. Então a gente precisa ampliar esse olhar para a mulher. Porque sim, às vezes ela não consegue emagrecer por outras questões, e você mesmo sabe. Outras questões que estão acontecendo na vida dela estão afetando. Então, assim, eu quero... Esse encontro aqui de quarta-feira, ele não tem objetivo nenhum com o meu trabalho no Instagram. Esse encontro de quarta-feira é o que eu faria marcando com você numa videoconferência, a gente batendo papo. Sabe? Não tem estrutura, não tem aula, não é algo para vender, não é para nada disso. Não deu nem tempo, eu só chamo pra ver. E aí, eu falei, caraca, velho, eu vou abrir a live sozinha. E quem tiver lá, eu vou chamar. E aí, eu e a Aline, a gente tava conversando, aí apareceu, eu falei, cara, eu vou chamar a Aline. Vamos ver, tomara que dê. E quando eu falei com a Aline, eu nem lembro que hora que a gente conversou, era super tarde, né? Era bem tarde. Falei, Aline, você topa? Topo. E aí, a Aline vem e acontece tudo isso. E eu tenho certeza que Deus falou pela tua boca hoje pra mim. Muita coisa. Muita coisa que eu já tinha uma formiguinha aqui, sabe? Já tinha um negocinho. E aí, as coisas de Deus são assim. Ele fala. Ele simplesmente dá o jeito dele de você entender. E a gente, às vezes, que não quer entender, se faz de desentendido, e ele fala de novo. Ele fala de novo. E ele fala de novo. Enfim. E é isso, eu quero te agradecer demais por você ter aparecido aqui, por você contar essa história. A gente não sabia onde esse papo ia dar. Eu tinha certeza absoluta que a gente ia falar de Deus. Isso eu não tinha dúvida. Porque não tem como nós duas conversarmos sem falar disso. Mas eu não tinha ideia de que a conversa ia ser tão esclarecedora e tão pontual para o que pelo menos eu precisava ouvir. A Isabel falou aí também, né? Eu acho que Deus fala para cada um no mesmo discurso, cada um encaixa uma peça no quebra-cabeça, né? Então eu quero te agradecer assim imensamente. Essa semana nós vamos nos conhecer pessoalmente, se Deus quiser, né? Eu vou mostrar para vocês aqui nos stories o nosso encontro, né? Nós vamos nos conhecer pessoalmente, estou muito ansiosa por isso. E quero te agradecer, assim, por cada lágrima que você passou no passado.
Porque cada lágrima que você passou lá, você conseguiu trazer um ensinamento através delas pra gente hoje. Então, obrigado por ter suportado tudo aquilo, né? Por ter aprendido com tudo aquilo e por topar estar aqui comigo para você refletir isso na gente, transmitir isso pra gente e a gente poder aprender tanto com você. Obrigada mesmo. Amém. Já tô emocionada de novo. A Luciana Gente, tá aqui, ó, ela sabe que eu sou eu chorona. não tô mais na TPM, tô chorando, porque eu só choro na TPM. Padrão Letícia chorar na TPM. Eu já sou mais durona e você me fez chorar hoje. O Wagner tava ali sentado olhando pra minha cara, tipo assim, o que tá acontecendo? Porque ela tá batendo papo na live, ela tá chorando no Instagram, tipo assim, o que tá acontecendo com essa menina? Mas eu também não sou de chorar no Instagram, eu seguro bem, mas aqui hoje foi fora. A presença, eu não sei vocês, mas eu sinto como se Deus estivesse me abraçando aqui enquanto a gente tá durante essa live, assim. Você me pegou num dia que eu tava afim de falar, eu tava afim de abrir meu coração, eu tava afim de entregar minha história, eu tava afim eu tô afim muito, sabe, assim, de falar pras pessoas, você também pode. Não é algo meu. Quando eu escrevi o livro, eu escrevi exatamente por isso. Muitas mulheres do Mulheres de Joelho chegavam a mim e falavam assim, pra você é fácil. Porque eu trabalho como conselheira e quando eu tô aconselhando, elas falam, mas pra você é fácil. Falar, porque você sabe da Bíblia. Pra você é fácil, porque... Não, gente, não é fácil. Não foi fácil. Não é assim, sabe? Não é fácil pra gente passar. Quem me vê hoje não faz ideia de quem eu fui. Quem me vê hoje não faz ideia, sabe, de onde eu saí. Vira e mexe, a brincadeira aqui em casa é essa. Eu falo, você me ama muito pra você ter me aguentado. E ele dá risada. E é real isso. Assim, foi muito difícil. Foi muito difícil mesmo. Contar numa live é muito complexo, porque foi muita coisa. E só pra finalizar, que você falou que a gente ia ter que chegar em Santos, né? Eu ainda não cheguei em Santos na história, mas é rápido agora. Só pra gente finalizar. Depois disso que a gente entrou nesse processo, quando a gente já falou, agora a gente tá bem, a gente tinha aberto igreja lá, fomos ungidos missionários lá. Depois de tudo isso, quando a gente falou, beleza, agora estamos tranquilão, vamos tocar o barco e seguir, foi quando o Senhor usou duas pessoas de estados diferentes, sem saber de nada, pra me chamarem e dizerem o seguinte pra mim: tá na hora de vocês voltarem pra terra da sua sogra. Porque tudo que vocês plantaram, vocês estão gestando. E esse bebê precisa nascer. E vocês só vão fazer com que essa criança nasça quando vocês voltarem. E deu uma semana, a gente tava de volta aqui pra ver o que a gente ia fazer, pra onde a gente ia. Pra encurtar a história, Deus levou a gente por todos os caminhos, a gente não tinha pra onde ir, pra onde voltar, não tinha casa, não tinha nada, nem dinheiro. E, cara, tudo se encaixou em questão de um mês. A gente tava de volta na nossa casa. Foi nessa época que eu te conheci. Foi nessa época que eu te conheci. Do turbilhão. Foi na época do turbilhão. E eu tava fazendo o curso aqui, né, de lançamentos pra gente aprender a dar curso online. E aí eu tava aprendendo o curso, reformando a casa aqui, fazendo a mudança de lá pra cá, tudo ao mesmo tempo. E em janeiro foi quando realmente eu nasci, assim, lancei, ajudei mulheres, fechei mentoria. Foi quando as coisas realmente começaram a acontecer. E eu sinto que esse bebê tá cada vez mais nascendo, assim. Então foi assim, do nada. Não tem porquê. Muitas pessoas já me chamaram pra perguntar, mas do nada, por que do nada? Não sei, gente, eu não sei. Até hoje eu ainda não consigo entender. Eu morava numa casa lá, num apartamento, numa sobreloja, de 120 metros, toda arrumadinho, que a gente pagava super pouco no aluguel. Deus me tirou de lá, me colocou aqui numa casa pequena, onde não cabia as nossas coisas, tivemos que vender um monte de coisa pra caber aqui, que não tem uma casa que não tem nada a ver com o que a gente morava lá. Ele tirou a gente de um nível onde a gente falou, beleza, agora a gente tá começando a subir. Porque é o que todo mundo quer, não adianta a gente falar com essa demagogia de não, eu quero ser simples. Não, todo mundo quer viver bem, gente. Todo mundo quer. E tirou a gente e botou a gente de novo para um lugar menor, para um lugar mais difícil. E amém, glória a Deus por isso. Alguma coisa nesse processo tem. E a gente tá passando por ele ainda. Esse processo não acaba. Acabaram esses outros processos. Mas o processo tá aqui. Ele continua e ele não vai acabar. E por conta disso, agora o próximo passo é a imersão. Onde eu entendi que eu preciso caminhar com essas pessoas dentro desse processo que eu já passei. Hoje eu tô vivendo um processo que eu não tenho como carregar pessoas comigo, porque eu só consigo carregar quando você passa, terminou. Você fechou com chave de ouro. Então eu posso passar pelos meus processos anteriores. Aquele processo que eu já passei,
Então, hoje o Senhor me dá ordem para que eu use. Então, tudo que vocês estão passando, isso serve para você e para todas as meninas que estão aqui assistindo. Tudo que vocês já passaram, use isso para abençoar vidas, de alguma maneira. E o que vocês estão passando hoje, anotem, para que tudo que vocês estão aprendendo lá na frente sirva também de aprendizado para pessoas. Então, todos os nossos ciclos, todos os nossos processos, eles são assim. Processo do deserto para o pessoal, para os hebreus que saíram do Egito, não acabou quando eles atravessaram o Jordão e entraram em Canaã. Começou um novo processo. Aí eles tinham que tomar a terra, que também não foi tomada de um dia para a noite. Então, cada vez que a gente vai avançando, é um processo. A nossa vida é feita de processo. Então, eu indico a vocês, aprendam sobre processo. Nós buscamos tanto aprendizado na vida, tanta coisa, como aprender a administrar a dívida, como as finanças, como ser mãe, como ser esposa, como, e a gente não para analisar que se a nossa vida é um processo, eu preciso aprender como lidar com ele, como passar por ele, como sobreviver a ele e o mais importante, como passar por esse processo feliz. Porque se minha vida é feita de processo, eu não posso ficar esperando um momento X para ser feliz. Eu preciso aprender a ser feliz durante o meu processo. E isso, só o nosso autoconhecimento em Deus que nos leva. Essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar para vocês. Eu quero ler os comentários antes da gente sair. Já que eu te deixei sem palavra, eu vou ler o comentário. Eu não sei o que eu faço, tá vendo? Quando a gente não tem roteiro é assim, a gente fica sem palavra, a pessoa fala, você fala, e agora, o que eu falo? Eu falo tchau, eu vou embora, eu não tenho o que completar. Vamos responder os comentários. Responde os comentários aí que eu tô bebendo uma água. Lucélia é de São Paulo, tá perto, não tá difícil da gente se ver, não. A Luciana, que orgulho de você, Aline. Vimos Deus nessas palavras. Existir não é uma opção. Não é uma opção. E por várias vezes, a Luciana é o meu Arão, que segura meu braço quando eu tô querendo desistir. Lu, obrigada. Quero te agradecer ao vivo aqui. Você facilita a minha vida. A Lucélia, foi uma bênção. Amém. Mas ele continua sendo Deus, dono do ouro e da prata. Ele cuida. Glória a Deus. Eu acho que eu não chegou passei nem... agora, eu vou deixar gravado e vocês vão poder assistir a live inteira pra vocês entenderem que hoje a gente foi de risadas a choros, a momentos difíceis, dias de luta, dias de glória. Essa live foi a live mais assim, ó, que eu já fiz na vida. Eu acho que a minha também. Imagina. Quando vocês precisarem, estou de volta e já te convido. Vamos lá um dia bater papo também no meu. Hoje eu vim no seu sem visitar dúvida. E no meu. Bora bater sem papo. Dúvida. Beleza, galera. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Uma gratidão enorme a tudo que você nos ensinou hoje. E é isso aí, galera. Estarei presente pessoalmente, conhecendo a Aline, vou mostrar pra vocês. Essa live vai ficar gravada, quem chegou agora consegue assistir de novo. Quem gostou e quiser compartilhar, manda lá. E semana que vem nós teremos um bate-papo na quarta-feira, meio-dia, com outra foguete maravilhosa pra gente aprender muito mais sobre a vida, muito além do emagrecimento. Beleza? Grande beijo, Aline, sua linda! Fica com Deus. Tchau. Ótima semana. Que Deus te abençoe. Tchau, gente. Amém.